Vou acionar o meu colega Murilo Fagundes, que está no Palácio do Planalto acompanhando toda essa movimentação. Murilo, muito boa tarde. Daqui a pouco, né? Não olhei o relógio aqui, mas creio que em menos de uma hora, então, está previsto, né, o envio dessa proposta que quer unificar aí as forças de segurança no país, não é isso? Muito boa tarde a você. Exatamente, viu, Sônia? Uma ótima tarde a você, a quem nos acompanha aqui no Poder Expresso. Às 5 da tarde, o presidente Lula recebe o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, aqui no Palácio do Planalto. Foram meses e meses de discussão para a gente chegar a esse texto final da PEC da Segurança Pública, que, em resumo, quer ampliar, então, a força da Polícia Rodoviária Federal, a força da Polícia Federal e também quer, então, unificar as forças de segurança dos estados. Um exemplo que muita gente usa é o SUS da Segurança Pública. Da mesma forma que a gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde em todos os estados, de forma integrada, com o governo federal sendo aí esse ponto de encontro, esse ponto centralizador, o que o governo quer com essa PEC é justamente isso, ter um ponto centralizador na segurança pública. Se essa PEC for aprovada como está no Congresso Nacional, haverá então essa maior força do governo federal para centralizar as polícias de todos os estados e também dar mais força, mais poder à Polícia Rodoviária Federal e à PF. Então, essa proposta, essa PEC, né, ela dá maior poder à União para estabelecer diretrizes de atuação das forças de segurança no país e é um mecanismo, segundo diz o Ministério da Justiça, para padronizar as ações das forças policiais, como eu disse, assim como existe hoje na questão da saúde, a saúde pública em todo o país com o SUS. Além disso, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, teria mais autonomia. Hoje, por exemplo, como que acontece nos ilícitos do meio ambiente? A Polícia Federal só pode agir se houver algum tipo de intervenção federal ou quando há federalização dos casos ou decisão judicial para que a Polícia Federal atue nesses ilícitos do meio ambiente ou de outros assuntos. Se essa PEC for aprovada, essa atuação da Polícia Federal vai ser mais facilitada. Então a PF vai ter mais acesso aos ilícitos para que consiga então combater esse tipo de crime nos estados. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal, que passaria a se chamar de Polícia Viária Federal, então teria aí uma troca de nome a partir dessa PEC apresentada hoje, teria como responsabilidade também o patrulhamento de hidrovias, rodovias e ferrovias. Então a PRF, como a gente conhece hoje, teria o seu escopo ampliado se essa PEC for aprovada. Só que ainda tem um caminho muito longo pela frente, viu, Suane? O presidente Lula hoje entrega de forma simbólica esse texto para os presidentes da Câmara e do Senado, mas ela ainda tem de passar pela CCJ, por outras comissões, pelo plenário da Câmara e do Senado antes de começar a valer. E tem muita resistência de governadores. Um dos grandes críticos é o governador de Goiás, por exemplo, Ronaldo Caiado. Ele disse que o governo federal quer, no caso ali, agir e interferir na ação dos estados. Então, é um tipo de resistência que existe na oposição e o governo terá de lidar com esse tipo de resistência. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já apresentou essa proposta para os líderes partidários e depois dessa apresentação é que acontece, então, hoje, a entrega da proposta pelo presidente Lula. Pois é, Murilo, inclusive, né, durante esse processo, o próprio ministro Lewandowski disse que fez mudanças, o governo também anunciou mudanças justamente para tentar reduzir essa resistência, mas como você bem falou, é uma proposta que muda a Constituição e vai ter um longo percurso ali dentro de comissões e do plenário da Câmara e do Senado, de fato até ser aprovada. Vou aproveitar para perguntar para você sobre um outro assunto, sei que você tem uma apuração aí de momento sobre a demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Viemos falando, né, sobre a operação da Polícia Federal que deflagrou então, né, um esquema fraudulento de desconto de mensalidades associativas diretamente no contra-cheque ali de aposentados e pensionistas do INSS, um desconto que vinha acontecendo então desde 2019, começou a ser investigado em 2023
pela CGU, um desconto aí que desviou mais de 6 bilhões de reais. Então, Lula, depois disso, ele decidiu demitir o presidente do INSS, é isso? É isso, Suane. A informação que eu tive acesso agora há pouco é a de que o presidente Lula, então, mandou exonerar o presidente do INSS. Depois dessa investigação, né, desse ponto que foi trazido pela Polícia Federal nessa quarta-feira, e o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, né, que já tinha sido afastado do cargo hoje após a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal deflagrarem uma operação contra o Esquema Nacional de Descontos não autorizados em aposentadorias e pensões. Esses descontos não autorizados teriam trazido aí uma cifra bilionária, né, que está sendo investigada neste momento pela Polícia Federal. Não é de hoje esse movimento, essa movimentação vem desde os últimos anos, inclusive no último governo, mas a pergunta que ficou aqui para o presidente Lula é por que o presidente do INSS não tinha ainda colocado luz sobre todo esse esquema irregular, né? Segundo a Polícia Federal, foram identificados descontos em aposentadorias e pensões que não foram autorizados. Esses valores são pagos mensalmente a entidades e sindicatos que representam os aposentados e pensionistas. Então, algo de errado aí está sendo apontado nessa investigação e a ordem do presidente Lula é que Alessandro Stefanuto seja realmente exonerado ainda hoje. Foi a informação que eu escutei aqui no Palácio do Planalto. Essa exoneração ainda não saiu, mas há uma certa movimentação. Essa é a expectativa de momento. O presidente Lula, então, mandando exonerar o presidente do INSS, claro, né, com um certo receio de essa investigação respingar no governo. E, neste momento, a avaliação é que a resposta do governo tem que ser rápida. Então, por isso, o presidente Lula manda exonerar o presidente do INSS. Essa é a informação de momento, viu, Sônia? É possível, Murilo, que saia então uma edição extra aí do Diário Oficial da União ainda então nesta quarta-feira. É uma possibilidade. Exato, essa é a possibilidade colocada sobre a mesa neste momento, até porque o presidente Lula pediu celeridade nesse processo. Então a expectativa é que a exoneração seja enviada aqui para o Palácio do Planalto e que seja publicada ainda hoje. A publicação pode variar, pode sair no Diário Oficial de amanhã, por exemplo, mas a ordem veio hoje, nesta quarta-feira. Vou aproveitar para te fazer uma última pergunta. Daqui a pouco Lula vai ter reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o Hugo Motta já fez alguns acenos, inclusive dizendo que por enquanto, por exemplo, o PL da anistia continua ali não sendo uma prioridade. O que deve ser tratado, né? Quais temas ali estão no radar para esse jantar ainda hoje em Brasília? Pois é, Sônia, aproximação é a palavra da vez, né? O presidente Lula estava sendo muito cobrado pelos parlamentares porque ele estava fora da articulação. A gente sabe que nos outros governos o presidente Lula tinha uma postura muito próxima, né, dos parlamentares, fazia churrasco na Granja do Torto, recebia os deputados e senadores, tinha essa relação amistosa com os congressistas. Nesse terceiro mandato, a impressão que fica, né, que ficou nesses 2 primeiros anos, é de que Lula estava mais interessado na articulação internacional. Queria, então, fazer essa aproximação com outros países e acabou deixando a articulação política um pouco de lado. Não no governo como um todo, porque essa missão foi atribuída a Alexandre Padilha e outros ministros, mas a figura dele, a figura do presidente Lula estava sendo muito cobrada pelos congressistas. Então ele fez esse encontro com Davi Alcolumbre há poucos dias, um jantar na residência oficial do Senado, e hoje, então, ele vai à residência oficial do presidente da Câmara, Hugo Motta. Perceba o simbolismo nessa ação. Lula vai até eles e não o contrário, como já aconteceu, quando o Hugo Motta e Davi Alcolumbre foram até o Palácio da Alvorada. Desta vez o próprio presidente Lula vai até a residência oficial da Câmara para o encontro com os deputados. E vai no momento justamente que se discute a anistia, muito bem colocado por você. O projeto da anistia, que busca então o perdão para os participantes do 8 de janeiro, ele está avançando de uma forma muito rápida na Câmara dos Deputados. A oposição conseguiu a quantidade suficiente de assinaturas e o governo Lula não quer deixar esse projeto
avançar. Então essa aproximação vem nesse momento. Lembrando que Lula se encontra com Hugo Motta e com líderes da Câmara hoje nesse jantar oferecido por Motta, e Lula também viaja com o presidente da Câmara amanhã para Roma, né? Vai participar no Vaticano do funeral do Papa Francisco. Então são muitos momentos de aproximação do presidente da Câmara com o presidente Lula e também de aproximação com o presidente do Senado. Como vocês estavam discutindo hoje mais cedo, Davi Alcolumbre é um grande fiador do substituto de Juscelino Filho no Ministério das Comunicações. E agora, com a recusa do deputado Pedro Lucas, Alcolumbre deve indicar o nome para o Ministério das Comunicações, assim como tem feito, né? É uma vaga aí garantida ao presidente do Senado. Então, são momentos de aproximação, de busca por sinergia do presidente Lula com os líderes da Câmara e do Senado. Suane. Sem dúvida, Murilo, um momento decisivo aí para essa governabilidade, né? Muito obrigada, meu amigo. Sei que você trouxe aí as últimas informações dos bastidores do Planalto. Um ótimo trabalho para você. Até. Um abraço, Suane, para você e para todos que nos acompanham.